E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista começa fraco, mas depois fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde uma misteriosa torre aparece no meio de uma cidade. Logo após isso o caos se espalhou por todos os lados. Um ano depois do início desse evento o mundo todo exceto as 5 torres perderam a luz, restando apenas destruição. Por sorte as torres eram espaçosas e férteis, com isso essa era a única coisa que podia salvar a humanidade da extinção. Como a torre se tornou a única sobrevivência dos humanos, elas se tornaram o próprio mundo. Ninguém sabe o porquê isso tudo começou. A única coisa que a humanidade pensou foi no topo da torre. Com isso vários começaram a escalar a torre, e aqueles que conseguiam chegar mais altos eram recompensados com fama e fortuna. Eles ficaram conhecidos como constelações. Eles são as pessoas mais perto de descobrirem os segredos da torre. O restante da humanidade estava ansiosa para retornar ao mundo cheio de luz com a ajuda das constelações, porém 36 anos se passaram, restando apenas um do grupo das constelações. Eles conseguiram chegar ao andar 89 sendo os melhores, e quando Baek estava prestes a ser morto misteriosamente, ele vai parar em outro local, com 2 pessoas na sua frente, falando que ele foi convidado. Eles estavam com raiva, pois Baek desistiu de vencer e fez um ataque para morrer, e logo após isso essas pessoas se revelam ser ele mesmo. São outros dele que morreram no passado. Ele possui uma habilidade de regressão, porém por causa do seu corpo amaldiçoado ele perde todas as suas memórias. Com isso toda vez que ele avançava na torre, quando morria e retornava perdia todo o seu conhecimento. E isso já tinha acontecido mais de 10 vezes, onde ele mesmo ficando muito poderoso e ganhando vários títulos ele sempre perdia no final. Com isso ele descobre que veio parar na lata de lixo igual às suas outras vidas, e vai ter que viver neste lugar para sempre com os outros dele assistindo suas regressões. Após isso inicia uma nova regressão com outro dele com 20 anos de idade, e agora Baek vai iniciar uma nova jornada nessa torre novamente com várias constelações dentro da sua cabeça, mas desta vez ele vai ficar muito mais forte para ser capaz de chegar muito mais longe do que os outros dele, e com isso descobrir todos os segredos desta torre. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue em uma noite de lua cheia onde guerreiros brutais chamados Sites apareceram e massacraram todos os moradores de um vilarejo sem nenhum motivo. Essa noite ficou conhecida como a noite de colheita de sangue. Após esse desastre até o amanhecer apareceram ceifadores que levaram os corpos embora, e o motivo é um mistério. E para tentar conter esse caos todos os habitantes criaram uma organização onde eles eram treinados com a elite para quando terminassem seus treinamentos seriam enviados para proteger as vilas e as cidades. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Hua, um jovem ferreiro que tem o sonho de um dia se tornar um grande ferreiro reconhecido. Um dia ele sai para a capital para fazer uma entrega de espadas para o exército, e lá ele acaba conhecendo um velho com uma energia muito poderosa, e ele acaba perguntando a esse velho se o seu sonho se tornará realidade no futuro. Ele falou que tudo que ele quer vai ser cumprido, porém nada pode garantir se nos próximos dias ele terá o mesmo sonho. Após isso o velho some. Pouco tempo depois ele volta para seu vilarejo, porém quando chega a noite o anúncio que a colheita de sangue iria chegar na sua vila inicia. Com isso todos os guerreiros se juntam para se prepararem para a batalha, e após alguns eventos uma grande batalha inicia contra esses demônios, mas eles não eram fortes o suficiente, e no final Hua perdeu tudo, até mesmo sua família, e foi a partir deste momento que sua vida mudou completamente. Agora ele vai trilhar um novo caminho para ficar muito mais forte para que possa bater de frente contra esses demônios, e ele não vai descansar até destruir todos e com isso se vingar de todos que destruíram sua família. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Yushin, um jovem estudante que não se encaixava em nenhum grupo. Os riquinhos, delinquentes e lutadores estavam no topo, eles eram os predadores, enquanto os pobres fracos acabam se tornando suas presas. E Yushin era apenas um espectador, pois ele não era forte nem fraco, e ele não ligava o que acontecia ao seu redor contanto que não seja com ele. E como sempre na sua sala tinha os valentões que usavam os alunos fracos como escravos para eles, e como Yushin não tinha força para fazer nada ele apenas ignorava, porém ele tinha um sonho onde se ele fosse forte igual os super-heróis poderia ajudá-los, mas isso era apenas um sonho idiota. Ele estava levando uma vida tranquila, porém tudo começa a mudar quando um dia após retornar da escola ele se encontra com seu colega de classe que é amedrontado pelos delinquentes, e quando eles estavam junto o grupo dos delinquentes aparece e acredita que Yushin é amigo dele, e para piorar no outro dia na escola ele descobre que esse colega que era amedrontado acabou
acabou morrendo. Após isso, quando ele estava retornando para casa, ele se encontra com um dos gatos que ele deu comida. E esse gato começa a falar, perguntando se Shin queria se tornar um deus da luta, como compensação por ter ajudá-lo. Após isso, os delinquentes aparecem e falam que Shin vai ser o substituto do colega de classe que morreu, mas é neste momento que Shin aceita a oferta desse gato de se tornar um deus da luta. No corpo deste gato reside a alma de um poderoso general que viveu há 1500 anos atrás, e ele vai treinar Shin para se tornar um verdadeiro guerreiro, fazendo ele herdar sua arte marcial. Mesmo tudo parecendo muito confuso para Shin, ele decide que vai aprender todas as técnicas de lutas desse gato para ficar muito mais forte e com isso não ser amedrontado e ser capaz de derrotar poderosos inimigos e se tornar um verdadeiro deus da luta. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Shion, onde ele é um órfão que passou toda a sua vida em perigo, e um dia ele acaba sendo perseguido por vários assassinos, que queriam matar ele por ter sangue da realeza em seu corpo, mas como sua mãe é uma plebeia, para eles Shion não passa de um lixo, e como ele tinha direito ao trono eles queriam ele morto, mas mesmo sem ter habilidades de luta, ele não vai desistir, e aceitar a morte e vai lutar até o final. Com isso ele acaba matando um deles, mas logo após isso ele é facilmente derrotado, e quando ele estava à beira da morte, uma misteriosa pessoa aparece usando poderosas habilidades que massacra todos os assassinos facilmente, e como Shion estava quase morrendo, essa misteriosa pessoa injeta uma substância em seu corpo e o chama de Senhor Ancestral. Essa substância na verdade era uma nanomáquina de última versão, e rapidamente Shion começa a ouvir vozes na sua cabeça, falando que a nanomachine foi ativada com sucesso. Pouco tempo depois ele acorda com seu corpo completamente curado, e ele escuta uma voz novamente chamando ele de mestre, onde ele fala que agora está conectado em seu cérebro, onde em seu corpo agora reside milhões de pequenas máquinas que vão ajudá-lo em sua jornada. Logo após isso o mestre vem ver como está seu corpo, e quando ele analisa ele fica impressionado, pois agora seu corpo está perfeito para treinar artes marciais. Tudo isso foi feito pela nanomachine, que curou seu corpo e adicionou mais músculos para ajudar com a sua saúde, e com isso sua vida muda completamente. Agora Shion, que foi perseguido sua vida toda por ser um fraco, vai iniciar uma nova jornada para ficar muito mais forte com a ajuda da nanomachine, e vai iniciar sua subida para se tornar o mais poderoso do culto demoníaco e pegar o trono que é seu por direito. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista que estava no topo da arte marcial do seu mundo. Porém um dia ele acaba encontrando um vinho muito raro que estava selado, e quando ele toma, uma poderosa energia começa a fluir do seu corpo, e com isso ele acaba morrendo. Mas para sua surpresa ele acaba reencarnando no corpo de um jovem garoto conhecido como Ling, que não podia praticar artes marciais, pois suas veias eram muito fracas, e se ele começasse a treinar, elas iriam quebrar e ele morreria. Com isso seu destino era não se tornar um guerreiro em sua vida, mas sua irmã não desistia e tentava de todo jeito ajudar ele, mas ele era todo dia humilhado pelos outros por sua falta de poder, e se ele tentasse fazer alguma coisa para ajudar sua irmã, seu corpo não aguentava, e com isso ele não tinha escolha a não ser aceitar todos os insultos. E após seu corpo chega no limite, Ling reencarna no corpo desse jovem garoto, e após descobrir sobre tudo que ele teve que passar em seus anos, agora ele está decidido que não vai deixar mais sua irmã sofrer, e os três garotos que sempre intimidava eles nunca vai perdoá-los. Na sua vida passada ele era um grande mestre das artes marciais, onde ele teve que trilhar um árduo caminho, e rapidamente seu nome se espalhou por todo o mundo pelo seu enorme poder, e agora com todo o conhecimento que adquiriu na sua vida passada, ele vai começar uma nova jornada neste novo continente, onde todos têm o sonho de se tornar artista marcial e chegar ao topo, e agora aquele que era considerado um lixo vai mostrar para todos que ele não deve ser subestimado, e também não terá piedade de ninguém que tentar machucar sua irmã.